Você está pronto para ver o seu ministério diferente? Amém. E você quer dar um passo à frente? Amém. Não te ouviu bem, querido? Você quer dar um passo à frente? Amém. Eu também quero. Amém. Eu também quero. Amém. Antes de que eu queria que nós tocássemos as nossas vidas no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Versículo 6. Vamos começar do versículo 4 até o versículo 6. Vamos fazer a proclamação da palavra de Deus. Eu vou proclamar o versículo 4. Vocês vão proclamar o versículo 5. Depois eu vou proclamar o versículo 6. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E disse-me, mas está cumprido. Eu declaro essas palavras, está cumprido. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede da graça, lhe darei da fonte da água da vida. Oremos. Pai, te agradecemos em nome de Jesus pela tua presença neste momento. Que o Senhor seja conosco no princípio até no fim. Queremos que nesta clínica da fé o Senhor nos dá uma direção importante. E assim oremos que a tua graça seja multiplicada e a palavra seja escutada pelos ouvidos espirituais e a ser transferido para nossa natural. Assim que nós acreditamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Podemos tomar os nossos assentos. Escuta algumas afirmações. O tema que nós queremos compartilhar: a confiança no Alfa e Ômega. A confiança de Alfa e Ômega. O Senhor que começou contigo como Alfa e terminará contigo como Ômega. Esta manhã eu quero revolucionar a tua fé. Eu quero colocar a tua fé em disposição das maravilhas de Deus. E Deus nunca te chamou para ser só alguém.
e para ser um ser ninguém. Deus te chamou para o propósito da sua glória. Essa glória será manifesta na sua vida, no seu ministério, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. No livro do Apocalipse, nós vimos no versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos todas lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. São passadas. Jeremias diz assim nas Lamentações: enxuga as suas lágrimas. As lágrimas são meio que nós demonstramos as nossas emoções. As lágrimas saem quando nós sentimos dor ou sentimos um gozo maior. Essas lágrimas saem. Mas aqui a palavra revela alguma coisa muito importante para nos dizer a limpar os nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas já passaram. Você sabe que estar em Cristo Jesus e estar numa novidade de vida. Versículo 5 diz assim: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Alguém está aqui nessa sala, está esperando novas todas as coisas? Não te ouviu bem? O que estava assentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus está declarando que Ele quer fazer as coisas novas. 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 Todas as coisas. Essas palavras são verdadeiras e fiéis. Durante a nossa acampamento, Deus fará coisas novas na tua vida. Deus fará as coisas novas no teu ministério. Você vai esquecer do passado. Até que no domingo passado eu falei que nós temos 3 dias. Cada homem, cada mulher tem 3 dias. O primeiro dia é o dia que nós chamamos ontem. E o segundo dia é o dia que nós chamamos hoje. E o terceiro dia que nós chamamos amanhã. O que significa esses 3 dias? Há um só dia para você e 2 dias não são teus, mas te pertencem. O dia de ontem é que nos gana para
para o dia de hoje. E o dia de hoje faz uma frustração para o dia de amanhã. O dia de hoje é um dia especial que Deus te concedeu para que você fazer uma marcação, uma nova etapa da sua vida, do seu ministério. É por isso que Deus nos levou neste lugar, para que nós entendamos. Ontem, você pode me apresentar como as deficiências, as faltas, as crises, momentos difíceis. Mas o anjo disse no Apocalipse é que essas coisas já passou. Eu posso dizer a alguém que está nessa sala que você veio aqui com uma enfermidade, você veio aqui cheio dos problemas, das dificuldades, mas eu queria te falar como a palavra declara essas coisas já passou. Não te ouviu bem? Se já passou, você pode jubilar e ir dizendo obrigado ao Senhor. O dia de hoje é um dia que Deus quer começando a fazer coisas novas na tua vida. É um dia que Deus quer te alimentar com uma nova esperança. E amanhã você está a ficar preocupado com amanhã. E amanhã não te pertence, pertence a Deus. Alguém pode dizer o quê? O meu amanhã. Alguém pode dizer o meu amanhã está bem garantida. Está com Deus. Meus irmãos, se você está com Deus, você chegará amanhã. O teu amanhã não vai ser qualquer amanhã, vai ser uma manhã brilhante, porque você está com aquele que dá o brilho, está contigo. Escuta, o versículo 6 diz assim que eu sou o Alfa. Eu sou o Alfa e Ômega. Eu estava fazendo um estudo minucioso a entender o que é Alfa. Até que nos animais, nos lobos, coloca também o primeiro lobo é chamado Alfa, e o segundo chamado Beta, e o último é chamado Ômega. O Alfa é o líder de todos. O Beta é o animal que está ao comando de execução das coisas. Ele que comanda. Mas o Alfa, no mundo dos lobos, quando fala que esse lobo é Alfa, é o lobo líder, que tem capacidade para orientar as coisas. Quando fala de Beta, primeiro que a palavra Alfa é a palavra grega que diz A. Não é outra coisa no alfabeto português. O Alfa é A. E Beta é B. E Ômega é Z. Agora, quando a Bíblia fala que Jesus está dizendo que eu sou o Alfa e Ômega, eu sou o princípio e o fim, quer dizer o quê? Ele cobre todas as letras alfabéticas. Ele é Alfa, ele é Beta, e ele é Beta, e todas essas palavras até chegar no Ômega. Escuta, eu quero compartilhar
consigo algumas coisas importantes na Bíblia que vai revolucionar a sua vida, que vai te puxar a servir Deus, a entender que nunca será sozinho, estará sempre com Deus. Se Deus é Alfa, Ele será Ômega. Hoje, o mundo cristão ou evangélico, principalmente os que são chamados avivados e avivamentos, estão a entrar numa fase muito complicado, e conforme Jeremias diz assim, estão a deixando que eu sou o fonte manancial das águas vivas para ir cavar cisternas que não rendem as águas. Em Jeremias 2:14, e para acumular pecado sobre o pecado. Hoje os dons espirituais estão a tornar cada vez mais problemático no meio dos evangélicos, até outros estão a rejeitar os dons espirituais por causa dos escândalos que estão a acontecer no meio das igrejas. Mas eu queria que você entenda, é por isso que nós estamos aqui no acampamento, a saber diferenciar as coisas de Deus e as coisas que não pertencem a Deus. E você vai entender que, como que a Bíblia fala, Deus, Jesus diz assim que eu sou Alfa e Ômega. Hebreus 12:2. Hebreus 12:2 diz assim que Ele é o consumador, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é autor, quer dizendo que Ele que começa conosco e Ele é o consumador, o fim, Ele que termina tudo. Ele que termina, Ele que começa, Ele que termina. Meus irmãos, se Deus te chamou no ministério, Deus não é irresponsável. Deus é responsável. Não te ouviu bem? Se Deus te chama no ministério, Deus não é irresponsável. Deus é responsável. As dificuldades que você passa no ministério e você pensa que Deus te abandonou, não, Ele está contigo. O silêncio de Deus não é a sua ausência. O silêncio de Deus na sua vida não é a ausência de Deus na tua vida. Você deve entender que Ele próprio diz assim: eu estarei contigo até a consumação do século. O Senhor nunca vai te abandonar no meio do caminho. Ele te chamou para que você faça reflexo dele aqui, para você cumprir aquela palavra. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Você é a cópia do céu, você é o representante do céu, você é a foto de Deus aqui na terra. E você deve representar Deus como que Ele é. É isso que nós queremos entender. E que Deus não te chama só para te abandonar no caminho.
Eu vou te apresentar hoje algumas personalidades da Bíblia e que vai te revolucionar a entender que como você deve manter a tua confiança no Deus da tua chamada. Olha, Deus é um grande responsável. Se Ele te fala alguma coisa para você fazer, você não pensa que você que está fazendo, Ele próprio já fez. Olha, quando Deus estava a mandar Moisés no Egito, Deus, a primeira palavra que Deus liberou para Moisés, Ele disse assim: eu desci para libertar o meu povo do Egito. Eu vi o sofrimento do meu povo, eu desci para libertar ele. Te vi. O próprio Deus, Ele viu e desceu para libertar o seu povo. Mas Ele não pode se manifestar fisicamente e Ele envia você, Moisés, para cumprir o que Deus já fez. Meus irmãos, o que nós estamos a fazer no ministério, nós devemos entender que Ele que é alfa, não é você. Se Deus te manda no lugar onde que você está vendo que tudo está bloqueado, tudo está seco, não é especial, mas Deus já fez alguma coisa. Quando Deus estava a pedir Isaac a Abraão, Deus já tinha um cordeiro, um cordeiro que estava já amarrado naquelas mangas. O que Deus faz, Ele precisa só a nossa obediência. Meus irmãos, você não é muito mais do que Deus. Deus, quando te manda a cumprir uma coisa, mesmo que isso é difícil, mesmo que é complicado, você deve entender, a confiar que o que Deus lhe manda fazer, Ele já tinha feito já. Eu estou indo só para ir representando Ele. Eu não estou indo lá para fazer até que a nossa batalha. Não é nós que lutamos. O diabo já está destruído e nós tomamos só posse daquilo que Jesus fez. Não é você que está lutando com o diabo. O diabo é espiritual, é espírito. Naturalmente você não vai conseguir. Há outras pessoas que dizem assim: eu tenho tantas estratégias. Não, a sua estratégia é só ontem à noite nós entendemos que a oração é a chave de tudo. A oração é para você manter a sua ligação com o seu Criador, com o seu Pai. Escuta-me muito bem. Hoje eu quero te levar que você entende que você não está sozinho. Não te ouviu bem? Amém. Diga ao teu irmão: você não está sozinho. Deus queria que você seja nesse acampamento, nesse momento da clínica da fé, para você entender que você não está sozinho. Não te ouviu bem? Amém. Diga ao teu irmão: você não está sozinho. As coisas que você está vendo difícil é as coisas que Deus quer cumprir na tua vida.
Você que está precisando comprar um quintal para a igreja, construir uma igreja, você não está entendendo onde virá o dinheiro. Esse desejo está mostrando que Deus já tem um quintal para você, já tem uma casa, um templo construída para você. Oh, não te ouviu bem? Não te ouviu bem? O desejo que você tem, é Deus que provocou isso. Não te ouviu bem? Você está comigo? Você sabe, Deus criou todas as coisas. Criou Adão. Um dia, Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem seja só. Deus declarou: não é bom que o homem seja só. Fará-lhe uma adjutora, alguém semelhante a ele. Agora, esse pensamento de Deus, de dizer não é bom que o homem seja só, não vem de Adão. É por isso que eu queria vos falar no princípio do Alfa. Não vem de Adão. Vem de quem? De Deus. Deus, para suscitar esse pensamento nele, as palavras dele que ele declarou, para se cumprir na vida de Adão, Deus lhe dá um exercício. As provas que você passa, as dificuldades que você vê, são exercícios que Deus te dá. Sabe qual é o exercício que Deus deu a Adão? E Deus disse: Adão, começa a dar os nomes. E os gados passaram, macho e fêmea. Adão começou a dar os nomes. E os leões chegaram, macho e fêmea. Adão deu o nome, leoa e leão. Os elefantes e as galinhas. No final, Adão sentiu uma necessidade maior, que ele era sozinho. Essa necessidade levou Deus a fazer Adão adormecer. O que Adão precisava, e Deus já tinha colocado dentro de Adão, Eva. Só precisava que Eva sair de Adão para vir no visível. O que você está precisando hoje, Deus já tinha colocado dentro de você. Está ainda no nível invisível. Durante esta clínica da fé, o invisível e será manifesto no visível. Deve entender, não é que Adão que procurou Eva, não é que Adão que tinha necessidade de ser Deus, mas Deus já tinha colocado a Eva dentro de Adão, e Adão nunca conseguiu ver Eva dentro dele. O nosso grande problema é esse. E você veja isso como um problema. E Deus suscita alguns problemas, não por causa que você é problemático. E Deus quer te levar ao nível do exercício. Esse exercício, e você vai sentindo a necessidade que você tem. Você sabe que muitas pessoas, e diz assim, por exemplo, que eu vou falando isso terra a terra. Estou sentindo mal. Mas ele não sabe o que ele está sentindo, se dor de cabeça, se barriga, se coluna. Está dizendo, estou muito
turma generalizou tudo. O seu grande problema é generalizar. E você não consegue identificar as coisas. E essa falta de identificar as coisas que faz que você não seja profissional e seja amador. Você não sabe o que você quer. Deus colocou Adão no exercício a dar os nomes. E Adão começou a dar os nomes. No final, Adão viu que todos os animais eram machos e fêmeas. E Adão conseguiu ver a necessidade que ele tinha. Mas quem proclamou essa necessidade? É Deus. Que disse: não é bom que o homem seja só. Há tantas coisas que você sente: estou faltando. É problema. É Deus que está convocado para você entrar no exercício da fé. Meus irmãos, o que você passa e pensa que Deus não consegue resolver, Deus consegue resolver. Não, tu viu bem? Deus tem e consegue resolver. E até que a solução não está fora de ti, está dentro. Por causa da ansiedade, por causa das preocupações, por causa das lamentações, que você esquece o poder de Deus. Ele é o alfa e omega. Não te ouviu bem? Ele é o alfa e omega. O que eu estou compartilhando com vocês? A confiança no alfa e no ômega. Você deve aprender. Aquele que começou contigo, ele vai terminar contigo. Amém. Muitas vezes que nós pensamos: aqui também está desejado os meus esforços. É bom. É bom. Sabe que há outros problemas que surgem nas nossas vidas. Nós procuramos a quem nós damos a culpa, a quem nós damos a razão. Deixa eu vos falar um pouco sobre o Jó. Vocês já ouviram falar do sofrimento dos dons de Jó? Você já ouviu? Desculpa aí. Você já ouviu falar do Jó? Eu estou entendendo, quero saber se você já ouviu falar do Jó. O dom de Jó vem como? Alguém pode me dizer? Quem era responsável desse dom? Deus. É verdade? É verdade? Sim. Deus que era responsável. Mas por que Deus não se manifestou que Satanás que estava se manifestando? Sabia por quê? Você sabe que nós podemos dizer que é Deus, mas quando eu posso entender muito mais, não é Deus. Era o Jó. Era Jó. Me pergunta como? Jó não cometeu pecado. Jó era justo. Queria agradar a Deus. Essa justiça levou Jó a prosperar. Mas
situação que causou problema na vida dele. Há muitos homens de Deus que provocam algumas situações que provocam problema neles. Qual é o problema que Jó provocou, que era responsável? A Bíblia diz no livro do Jó, capítulo 1, versículo 6, Deus estava reunido com seus filhos e Satanás estava a passar. Veio. E Deus perguntou a Satanás: viste o meu servo Jó, que tem temor? Por que Deus perguntou Jó a Satanás? Porque quando Deus estava reunido com os filhos dele, Jó é filho de Deus e não estava presente, estava ausente. Quando um homem de Deus está ausente na presença de Deus, e Deus vai procurar, ele está onde? Como nós estamos aqui no acampamento, os pastores que não estão aqui, por exemplo, de Luanda, das províncias, eu posso perguntar aos organizadores onde estão. Entende? É isso que levou Satanás a tomar posse para dizer: ele está lá, porque você lhe abençoou, é por isso que ele tem isso. O debate começou. Quem provocou essa situação? É Deus ou Jó? Hã? Como que ele provocou isso? Todas as vezes que você ausenta, você provoca as pessoas a procurar saber o que você está fazendo. A sua ausência, onde todos estão reunidos, e as pessoas precisam saber onde você está. Essa curiosidade que Deus criou, a perguntar a Satanás: viste o meu servo? Porque Deus estava reunido com os filhos deles e Jó não estava. Amém. 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 Ah, não, eu estava indo fazer outras coisas. A Bíblia não disse que Jó pecou, ok? Jó não pecou, mas estava onde? Ausente. A sua ausência traz a curiosidade. E as pessoas vão tentando falando de ti, porque você não estava lá. E cada um vai falar da sua maneira, como que ele te vê. Meus irmãos, se tu não quer que as pessoas comecem a falar sobre ti, nas coisas importantes, a sua presença deve estar lá. E sabe o que aconteceu? Essa história, mas eu entendo sobre Jó. Mesmo que o diabo lhe atacou, mas o diabo tinha limite. Todos os ataques do diabo na tua vida, no teu ministério, tem limite. Deus lhe disse: você pode tocar tudo, mas não toca no seu alma. Não me mata. Porque Deus sabia o que vai acontecer depois. O diabo pode te atacar, mas ele tem limites. Eu declaro: todo sofrimento, todos dores, todos os problemas na sua vida, no seu ministério, tem limites. Esses limites não serão violados.
através do limite de Ele, através do limite de Ele, através do limite de Ele, através do limite de O, através do limite de P, através do limite de Qui, mas não é limite de Z. E o diabo não vai te destruindo até no fim. Eu não acredito que o diabo te lança a doença e te mata. Não. Ele tem limite. Pode te atacar, mas tem limite. Eu tenho que confiar sempre no Deus que me chamou. É por isso que eu estou dizendo que os princípios de Alfa e Ômega, confiar. E sabe o que aconteceu com Jó? Depois dele permanecer firme, confiando em todas as palavras que as pessoas diziam a ele, até a esposa fala mal de Deus, até os amigos. Mas não diz assim: se Deus sabe fazer o bem e me dá bem, e como que eu vou lhe falar mal? Ele permaneceu a confiar em Deus. O final, Deus lhe deu dobro. Deixa que Deus lhe dá dobro de tudo que você perdeu. Eu declaro: o tempo de chorar acabou. O tempo de clamor acabou. Porque Deus está começando as coisas novas na tua vida. E Ele declara: eu faço todas as coisas. Há limite. Os teus dores, os teus sofrimentos, os teus problemas não vai passando o limite da tua fé. Até a Bíblia diz assim: Deus nunca vai nos deixando nos tribulações, nos problemas, e que ultrapassa a nossa fé. Deus não quer te perder, meu irmão. Deus não te chamou no ministério só para te ridicularizar. Você estava numa vida de topo, vivia bem, agora você entrou no ministério, agora você tornou pobre. E Deus quer que você morre como pobre. Isso não é vontade de Deus. O que te levou na pobreza, através de você não cometeu o pecado, mas a sua ausência. O que Deus mandava você cumprir, você não cumpriu. A vida que eu vos falando mais da outra vida. Há outras coisas você pensa que você que começou. Que eu falando da vida de Roboam. Você vai ver que como que as pessoas fazem quando ele entra num momento em que ele faltou algumas coisas, falhou algumas coisas, além deles entender que essa falha que me provocou essa situação, mas ele quer se defender com aquelas falhas. E para se defender com aquelas falhas, ele chama isso estratégia, ele vai colocando outras coisas que Deus não lhe mandou fazer. Deixa eu vos falar algumas sobre a vida de Roboam. Vocês conhecem o rei Roboam? O problema não começou com Roboam. O problema começou com quem? O pai dele, Salomão. E Salomão era um rei que reinou em Israel, que prosperou por causa da sabedoria que ele teve. E ela cresceu de uma maneira muito impossível,
mandou o Salomão a casar quase 1000 mulheres, e cada dessas mulheres trouxeram uma influência na vida dele, e trouxeram aqueles deuses deles. Ter um bom relacionamento com as mulheres deles, e Salomão começou a praticar idolatria. É por isso que Salomão é um dos autores de algumas coisas secretas das ciências ocultas. E da maneira que a Bíblia diz assim que Deus não se arrepende dos seus dons, e aquele dom de sabedoria que Salomão tinha, e ele começou a trabalhar isso no sentido contrário. O que levou ele a fazer isso com sentido contrário, por causa das alianças que ele teve. Essas influências que ele teve, foi ele a começar a pensar e a fazer conforme aqueles outros. E Deus olhou para si. O que ela fez? Não queria mais tolerar isso. E Deus já tinha falado que eu vou dividir o seu reinado. Salomão, quando viu essas coisas, Salomão começou a procurar dentro dos seus servos quem vai fazer essas coisas. Com a sabedoria que Salomão tinha, ele começou a maltratar Jeroboão. Começou a levar uma vida dura, difícil, e que fez para que Jeroboão fugir, Israel para ir no Egito. Quando o diabo, há outros problemas que nós passamos nas igrejas. Quando que o diabo toma a cabeça já de um líder, de uma pessoa que está na liderança, ele entende o que você é e será. Se não está de agrado dele, você será a vítima daquela igreja, daquele lugar. Sofrerás perseguições. Jeroboão deveria fugir. E Jeroboão fugiu, e até na morte de Salomão. Quando Salomão morre, quem vai substituir no lugar era o filho dele, Roboão. Roboão, quando sobe no lugar, e Jeroboão, com os filhos de Israel, vieram para mostrando o que Salomão estava fazendo nos últimos tempos. Para lhe dizendo que diminui esse peso que o teu pai estava nos fazendo. Esses trabalhos duros. Sabe o que aconteceu? E Roboão chamou os mais velhos, os anciãos, e perguntou, e os anciãos lhe disseram: faça
povo te pedia. Roboão chamou os jovens disseram, os amigos dele, disseram, não, esses povos são preguiçosos. E depois de 3 dias, lhe fala que se o meu pai estava a vos dar cadarna para cortar, vocês vão cortar nas vossas mãos. E isso foi assim. No 3º dia, quando o povo voltaram para receber a resposta, Roboão apresenta uma resposta e dos amigos dele, para mostrando que eu vou aumentar taxa, imposto, dos trabalhos, e o povo se revoltar. Quando o povo se revoltar, o povo olhar entre eles, descobrir quem estava a trabalhar na casa de Salomão, que conhecia várias coisas, era Jeroboão. Vamos convidar Jeroboão para ser o rei. Vocês vão pensando que as coisas começaram com Jeroboão. Vocês não entenderam? Hã? As coisas não começaram aí. Eu estou vos falando sobre como Deus começa as coisas, como alfa. Você pode ler no livro do 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 29 a 31. 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 a 31. Você vai encontrar que a Bíblia fala de um profeta que é chamado Aias. É um profeta que a Bíblia fala como Aias. Esse Aias profetizou muitas coisas. Aias, um dia, 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 a 31. Jeroboão estava a andar na cidade. Estava a andar antes de Jeroboão fugir. Você tem que entender as coisas. Jeroboão estava a andar na cidade e o profeta Aias veio ao encontro do Jeroboão. Eu estou vos mostrando o princípio do alfa. Não é que Jeroboão foi procurar profeta para saber o futuro dele, não. E Jeroboão estava andando e Aias veio ao encontro de Jeroboão e disse, vamos andar juntos. E chegaram até um lugar onde ninguém estava, eram só os dois. Aias estava com túnica nova, diga nova. E ela tirou a túnica dele, casaco dele, e partiu isso em 12 pedaços. E deitou no chão. E disse ao Jeroboão, recebe 10% desse túnica. Começa a receber. Conta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tomou 10 pedaços daquela túnica. E o profeta Aias disse assim, Deus está dividindo o reinado de Israel, está a entregar 10 tribos. 10 tribos. Quando Jeroboão recebeu 10 tribos, ele recebeu isso numa forma de pedaço da túnica de Aias. Jeroboão não procurou ser rei. Quem começou? É Deus. Quem começou?
Jeroboão e Roboão. Quando o povo não ficar satisfeito daquilo que Roboão falou com eles, eles procuraram o povo. Não é que Jeroboão diz assim: eu fui ungido, já Deus tinha falado comigo, eu que vou ser pastor daquela igreja. Ele não fez publicidade. Ele não fez publicidade. Ele não fez a propaganda para me votar. Mas o próprio povo veio a chamar de Jeroboão para dizer: vem reinar sobre nós. Quando ele ia chamar, Jeroboão já sabia, já era. É por isso que você deve entender que a chamada ministerial ou vocação ministerial não é a consagração. Primeiro Deus chama e você começa a trabalhar, depois vem a consagração. Pode ter consagrado hoje como ministro, pastor, em quem? Se você não tem chamada de Deus, isso não vai funcionar. Agora escuta-me muito bem. Esta realidade de Roboão e Jeroboão criou vários problemas, meus irmãos. Você vai entender que Roboão, quando ele perde aquele destribo, ok? Quando ele perde aquele destribo, Roboão quer fazer guerra com Israel. Deus proibiu Roboão a não fazer guerra. Quantas vezes, quando as pessoas saem dizendo nas nossas igrejas que nós queremos fazer guerra com essa pessoa? Não vou falar mais com ele. Se mesmo se cruzamos no caminho, não vamos se saudar. Ei! Você sabe por que isso provocou? É por isso que eu, Mauete, não tem problema. A qualquer eventualidade, em qualquer situação, eu entendo que aquele que chamou, que começou amém, ele vai terminar com ele. Eu vou ficar sempre a confiar no Deus da chamada. Sabe, Roboão queria fazer guerras. E Roboão começou a fazer as coisas contrárias. Diga contrária. Porque ele já veio numa descendência, já o pai já estava estragado, Salomão. E ele começou a fazer idolatria. E Deus não gostou daquilo. Deus não gostou do comportamento de Roboão. E sabe, Deus mandou os inimigos para atacar e entrar na casa de Deus. Veja como os problemas que nós temos hoje. O inimigo entrou, atacou a casa de Deus e tirou a espada do ouro. Diga espada do ouro. Sabe o que Roboão fez? Quando ele chegou, lhe disseram: o inimigo levou a espada de ouro. O que ele fez? Mandou fazer isso de cobre. Para substituir naquele lugar. A espada do ouro foi, ele substituiu a espada de cobre. Você sabe, cobre são as obras do homem. O ouro representa a divindade. A espada é a palavra de Deus, foi retirada, ele coloca a palavra do homem. E as pessoas quando entravam, estava a ver sempre havia espada. Mas aquela espada não era mais do ouro, mas de cobre. As pessoas viam que os dons, e não mais os dons do Espírito Santo, são de demônios.
substituir o ouro com cobre. Quantos ministérios hoje que começou com ouro está agora com cobre? Um ministério que anda só com estratégia. Até outros que não. Esse dia vamos começar a dar fio da prosperidade, fio para maio, e muita coisa. Que você procura isso na Bíblia, você não encontra. Só encontra só naquela ia funcionar também. Substituição do ouro, da espada do ouro com a espada de cobre. O que Deus fazia, o que você buscava em oração, agora você não quer mais buscar em oração. Temos aquela mamá, e quando aquela mamá, aquele papá te coloca a seu lado com aquelas poeiras, vai te ajudar rápido. Você vai ter você tem que pôr o óleo da unção na porta. Você começa a pôr o óleo em todo lugar, e da maneira que as formigas vão começar a seguir, são os membros da igreja que vão começar a entrar. O óleo que é usado para outras coisas, você começa a usar isso para... Há tantas coisas em nome de Deus a ser feito. Se Ele começa contigo como alfa, e será o quê? Não te ouviu bem. O seu foco é quê? Agora, o problema mais de Jeroboão é que Jeroboão, além dele entender, não é ele que procurou ser rei, ele não é que fez corpo do Estado, ele não é ele que fez de tudo, é Deus que começou as coisas, não assim? Não assim? Mas Jeroboão esqueceu. Muitas vezes que você esquece que Deus te chamou no ministério. Não é você que foi procurar, não, porque eu também ando a discernir bem, eu ando a querer. Não, Deus que começou contigo. Eu quero que você valorize o teu começo. E sabe o que aconteceu? Jeroboão diz assim, ele próprio, 1 Reis, capítulo 13. 14 também. Ele diz assim: se esse povo continuar a ir em Jerusalém, no templo, o coração daquele povo estará sempre lá em Jerusalém. Estará sempre lá em Jerusalém. Assim que esse povo, não vai, um dia vão me chamar, vão me fazer corpo e vão dizer que vamos voltar a Roboão. Inseguro. Insegurança é algo muito crítico que destrói vários homens de Deus. Com essa idade que eu já tenho, como será o meu futuro? Como que eu vou deixar dos meus filhos? Agora eu tenho que começar a fazer isso. Não. Jeroboão começou pensando assim, e para que ele consiga se resolver muito bem, Jeroboão fez 2 templos, 2 lugares. Um no Betel e outro na terra dos Gálades. Ele construiu 2 lugares para que o povo não subir mais em Jerusalém, para começar
começar a ir adorar Deus, porque o povo de Israel era um povo adorador. É um povo adorador. Agora, se eles continuarem a ir em Jerusalém, o coração deles estará onde? Em Jerusalém. Agora, para eles não ir mais em Jerusalém, o que ele fez? Construiu 2 templos. Para que eles não sobem mais em Jerusalém. E naqueles 2 templos, ele coloca os levitas que não pertencem, sacerdote que não pertence ao tribo dos levitas. Ele começa a colocar as pessoas que ele sinta que você deve estar lá. E aí que a idolatria começou em Israel. Deus deveria abandonar, deixando Israel por causa de Jeroboão. Até no final de Jeroboão, antes do final de Jeroboão, o filho dele teve doença. E Jeroboão manda a mulher dele e fala com ele assim. Fala com a mulher dele assim. Vai lá perguntar ao profeta Aias, ele que me consagrou, ele que me falou que eu vou ser rei. Entende? Até está reconhecendo que o profeta Aias, que ele falou que vai ser rei. No momento que eu estava em sofrimento, vai lhe perguntar se o meu filho vai viver. Quando ele estava chegando ao profeta Aias, a mulher, porque o profeta Aias já estava velho, estava com problema de vistas, e antes dele chegar, a mulher a rainha, a esposa de Jeroboão, e disfarçou e colocou as máscaras para ninguém saber que ela que está indo consultar o profeta Aias. Quando ela estava a chegar, Deus falou com o profeta Aias, a mulher de Jeroboão está vindo te perguntar, solicitar, consultar, para saber se o filho dele vai morrer ou vai viver. Quando ele estava chegando na porta, disfarçado, e a sabendo que o profeta não vai, e de repente o profeta lhe diz assim: oh, a esposa de Jeroboão, por que veio disfarçado assim? E começou a revelar, ele disse que tem uma mensagem dura para você. Vai morrer o teu filho, mas olha o castigo. Só ele que é o teu filho que vai morrer agora, que será enterrado. E vocês todos vão morrer sem ninguém vos enterrar. Deus vai destruindo. São os animais e as aves vão comer vossos corpos. E ele começou a dar essa mensagem. Mas o Jeroboão, mesmo assim, o coração dele não voltou a Deus. Quantas pessoas que entendem que Deus chamou ele para o ministério e depois ele não quer saber mais do que Deus que ele chamou no ministério? Hoje eu vou terminar falando sobre o Davi. Nessa clínica da fé, que eu falando sobre o Davi, você vai entender que nessas pessoas, e que Deus sempre é alfa, mas as pessoas não querem levar Deus como ômega. É isso que provoca os problemas. Quando a espada do ouro foi tirada e a pessoa coloca a espada no cobre. Você já colocou a espada no cobre no teu ministério? Na tua vida? O que você está substituindo no lugar de Deus? Entenda uma coisa que eu quero falar sobre o Davi. Vou tentar falar em 20 a 30 minutos. Você sabia que Davi não estava preparado para ser rei? Sabia isso?
não sabia que vai ser rei. É Deus que começou essa história. Quando Deus rejeita Saul, Davi não fez propaganda. Agora eu que vou ser o presidente, eu vou ser rei. Agora o que Saul está fazendo é pecado. É por isso que nós reunimos, pensamos agora, eu que vou substituir no lugar dele. Não. Você sabe, Deus quando rejeitou Saul, sabe o que Deus fez? Mandou o profeta Samuel. Mandou o profeta Samuel para ir na casa de Jessé. O profeta Samuel, quando foi na casa de Jessé, para ungir o novo rei. E quando o profeta entra em casa, a primeira condição o profeta coloca e disse a Jessé: você com todos os teus filhos se purifica, se santifica. Todos os seus filhos se santificaram. Naquele tempo, quando fala de se purificar, ela vai tomar banho. Todos tomaram banho, se perfumaram, ficaram bem. E agora o profeta disse: começa me passando o teu filho. E ele passou o primeiro filho, era gigante, era homem muito famoso, muito bonito. E o profeta tocou-se e disse assim: agora vou ungir esse homem como rei. Quando o profeta quer aproximar, Deus lhe disse: são vocês que andam vendo fora, eu vejo dentro, não é ele. O segundo filho passou. O terceiro filho passou. Até o último filho passou. O profeta ficou confuso. Deus me mandou no lugar errado. Quantas vezes que nós ficamos confusos? Você chega num lugar e Deus te falou alguma coisa, você fez as coisas contrárias. Você já viu também isso acontecer no teu ministério? O que Deus falou contigo, você não está vendo isso a realizar. Deus tinha falado consigo que vai lá, eu vou te dar isso. Você chega lá, você começa a passar mal. Diz assim: Deus, você me enviou aqui ou não? E o profeta ficou confuso. No final, o profeta tomou coragem para perguntar a Jessé: são esses filhos que você tem? Jessé disse assim: eu tenho um rapaz que está lá na mata, apacentar rebanho. E Samuel tomou coragem e disse assim: não vamos fazer a festa se esse rapaz não chegou. Foi chamar Davi lá na mata, ok? Onde ele apacentava rebanho. Se ele sabia que ele vai ser rei, não poderia ficar em casa. Ele poderia ficar onde? Em casa, não poderia ficar atrás dos animais. Quando foram chamar o Davi, quando estava a chegar, Deus lhe disse: é esse homem que eu escolhi. Sabe? Os que estavam dentro da casa, o profeta mandou eles a tomar banho para se purificar. O que estava lá na mata, a cheirar, a poeirar e a estar atrás dos animais, quando chegou, o profeta não me mandou para tomar banho. E ungiu ele diretamente. Os que estavam dentro da casa, o profeta mandou para tomar banho, para se perfumar. Mas aquele que estava lá na mata, a cheirar, ele estava atrás dos animais, estava ali poeirado. Quando chega, ele ungiu assim. Essa é a graça.
Você vai entender como que a graça funciona, porque a graça muitas vezes nós falamos sempre assim, por si, definimos que são as coisas não merecemos. A graça é um favor imerecido. Não assim, né? Mas então vamos ensinar, a graça não é facilidade. Na crítica da fé, você vai entender, você vai sair daqui revolucionário. Escuta, Davi foi ungido. Quem começou essa história? Davi ou Deus? Não te ouviu bem? Quem começou essas coisas? Davi fez uma propaganda? Não. Davi queria ser rei em cima dos seus irmãos? Não. Por que você quer lutar? Não, o pastor não está me vendo. O pastor não está fazendo mim. Essa igreja está contra mim. Não. Se Deus te chamou, você não precisa fazer truques, reuniões. Não. Confia sempre no Deus que tua chamada. Amém. Sabe o que aconteceu? Davi foi ungido rei. Davi nunca diz assim, da maneira que o profeta me ungiu rei, agora eu tenho que ir em Israel para fazer rebelião, para dizer ao Saul, sai já do poder, eu vou entrar. Davi foi ungido rei e voltou a Damasco. Davi continua a fazer o que ele fazia. Não procurou o trono e voltou a trabalhar. Quantos de nós, quando nós fomos consagrados para alguma coisa, para o ministério, e começamos a procurar, só tem que me deixar a pregar no púlpito. Mas o que Davi fez? Voltou aonde? Na mata. Quando Davi volta na mata, continua a fazer o trabalho do seu pai, de pacientar o rebanho do seu pai. E urso feio Davi matou por causa da unção que estava nele. Leão feio Davi matou por causa da unção que estava nele. A unção que está dentro de você, mesmo na mata, no lugar segredo, essa unção vai funcionar. Não precisa as pessoas afirmarem para que essa unção funcionar. Não precisa você ir nas redes sociais para que essa unção vá funcionar. Mesmo no lugar segredo, mesmo no lugar que não tem nada, mas essa unção que está dentro de você vai funcionar. Davi entendeu essas coisas. Matou urso, matou leão, sem ninguém testemunhar. E Davi estava sempre a voltar e visitando a casa. Mas sabe uma coisa que aconteceu? Davi não conhecia a vida dos reis como vive. Conhecia a vida dos animais. Como os animais se comportam. Como defender os animais. Como alimentar os animais. Mas ele não sabia como os reis vivem. Para que Davi conhecer como os reis vivem, Deus deveria criar mais outra situação. Não é Davi, é Deus. A Bíblia diz assim: os espíritos maus que saíam de Deus, que estavam em tormentar o Saul. Deus não tem espíritos maus. Eu confirmo, Deus não tem espíritos maus. Mas quando você sai da presença de Deus, Deus permite os espíritos maus a atacar você. Há muita coisa que acontece nas nossas vidas
E Deus autoriza os espíritos imundos para te atacar. Sabe o que aconteceu? Quando esse espírito começou a atacar Saul, Saul não sabia como se defender dos maus espíritos. E as pessoas da casa dele disseram: nós conhecemos um rapaz da casa de Jessé que sabe tocar a harpa. Quando ele vai começar a tocar a harpa, você vai ficar livre. Sabe o que Davi fez? O que Saul fez? E mandou chamar Davi. Davi foi na casa do rei, não para fazer golpe no estado, mas para ir aprender uma coisa e para ser uma resposta de uma coisa. Deus vai te enviar na casa de uma pessoa especial, grande, nessa sociedade, para você ir aprender alguma coisa. E Davi, quando estava entrando na casa de Saul e tocava a harpa, e os demônios estavam saindo no corpo de Saul, e Saul estava ficando livre, aliviado. E Saul estava dizendo: uma coisa muito bonita. E Saul começou a amar Davi. E disse Davi para ficar na casa dele como alguém que lhe ajuda quando os espíritos maus começam a lhe perturbar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Davi foi na casa de Saul para ser uma resposta da vida de Saul. Mas Deus tinha mandado Davi na casa de Saul, para Davi aprender como os reis vivem. Deus vai te mandar num lugar e você está saindo como resposta daquele lugar, mas você tem uma lição a aprender naquele lugar. Amém. Davi entendeu como Saul estava recebendo as pessoas, como Saul comia na mesa, como Saul tinha. Mas para Davi entrar naquela casa deveria haver um problema. Que problema? Esse problema é Deus. Há outros lugares Deus vai te mandar a entrar. Você não vai entrar por causa que você fala bem português. Porque você é como? Você vai entrar lá por causa que eles têm problemas. E para você ser resposta. Porque a unção que está dentro de você dará resposta. Você tem uma unção especial. Não só para fazer cair, matar urso, não só para matar leão, mas para trazer também libertação ao rei. Amém. Sabe, as coisas não terminou aí. Davi voltava a ser, fazer o trabalho do seu pai, apacentar rebanhos do seu pai. Um dia o pai dele manda, porque Israel estava mais com outro problema. Diga outro problema. Não te viu bem, diga outro problema. Qual é o problema? Era Golias. Durante 40 dias, Golias levou Israel com os problemas muito sérios. Com os problemas muito sérios. Eu estou nos mostrando como os problemas surgem na nossa vida. Agora, se você não entende essas coisas, você vai começar a procurar as coisas, até você vai entrar na casa dos quitadeiros. Até você vai procurar os feiticeiros para te ajudar. Mas você não sabe que Deus que é começo, que é a alfa e omega. Não é uma coisa que vai surgir na tua vida que Deus vai ficar distraído. Não. Tudo que vem na tua vida, Deus está no controle disso. Isso precisa só você ficar firme e confiante a Deus. Sabe o que aconteceu? O problema surgiu. Diga, problema surgiu. É Israel. Quem é esse problema? Era Golias. Durante 40 dias. E Davi se apresenta e encontra com o rei. O rei lhe diz assim:
ir para agarrar a ovelha do meu pai, eu estava destruindo um urso nas minhas mãos. O leão, quando veio, eu destruí nas minhas mãos. E Saul olhou para Davi e disse assim: quem é esse homem que consegue matar um urso, um animal feroz? Um animal feroz, um animal terrível, selvagem. E ele disse: leão, rei dos animais, ele matou nas mãos. Não é qualquer homem. Sabe, quando Davi estava a conversar com Saul, Davi tinha quantos anos? 17 anos. Um jovem de 17 anos, pelo menos, podemos lhe dar quantos quilos? Ele pode ter quanto peso? 40 ou 60, né? 60 não? 40, 50, né? Agora, um leão tem um peso de 220 a 250 quilos. E como que Davi, com menos quilos, conseguiu a matar? Olha, para Davi, ele conseguiu matar o leão que tem quase 220 a 250 quilos. E Golias não tinha esse peso. Golias não tinha esse peso de 250 quilos. Golias não tinha aquela força. Mas Davi, deixa eu vos falar rápido para terminar. A história é muito longa. Davi, quando se apresentou com Golias e matou Golias, ok? Matou Golias com a própria espada de Golias. E quando as mulheres começaram a cantar, olha os problemas veio. Saul matou seus 1000. Davi matou quanto? Saul começou a ouvir esse cântico, esse louvor. Ele disse: não estou ouvindo bem. O que está acontecendo? Saul matou 1000. Davi matou 10.000. E o coração de Saul mudou. Que amava Davi, agora tornou-se inimigo de quem? Há outras pessoas tornaram teus inimigos, não por causa que você lhe fez mal, só por causa daquilo que Deus tem para você. Não só por causa daquilo que as pessoas estão testemunhando para você. Numa igreja, por exemplo, que um irmão sempre vai nos hospitais, ora pelos doentes ficam curados. Quando chega no domingo, vamos dar testemunho. No dia X, o irmão fulano orou por mim, eu fico curado. Irmão fulano, e o pastor disse assim: todo esse sucesso, isso não é minha igreja. Como que as pessoas estão a darem a glória de outra pessoa? Não é Davi que provocou problema com Saul, mas são as mulheres que começaram a cantar. Há outros problemas que acontecem nos nossos ministérios. Não é nós que somos provocadores. Nem Davi pensava que as mulheres podem cantar assim. Não é Davi que diz assim, as mulheres começam a cantar assim. Mas as próprias pessoas começaram a cantar. Quem provocou todas essas coisas é Deus. Confiando no Deus de Alfa e Ômega. Ainda não falei o que eu deveria falar sobre Davi. Estou falando só da breve história dos problemas. Como solucionar os problemas. Quando os problemas começam a surgir, você deve saber porque
se você não está entendendo como que esse problema está surgindo, volta a buscar a Deus. Não começa a reunir com as pessoas para procurar solucionar, começa a buscar a Deus. Volta, põe os teus joelhos no chão. Sabe o que aconteceu? É por isso que Deus chama Davi homem segundo o meu coração. Eu vou vos falar por que Deus chama Davi homem segundo o meu coração. E Davi também cometeu alguns erros. Deus diz a Saul e a Davi: não saia de Jerusalém. Deus diz o quê? Não te ouviu bem? Não saia de Jerusalém. E Saul começou a perseguir Davi. Davi estava fugindo. Um dia Davi foi se esconder num lugar. Escondeu num lugar onde que Davi estava escondido. Saul veio com seus soldados dormir naquele lugar. Davi, naquela noite, viu Saul a dormir com seus guarda-costas, porque estava a procurar Saul Davi para matar. O que Davi poderia dizer? Deus me entregou Saul para lhe fazer o quê? Deus me entregou Saul para lhe fazer o quê? E eu queria te dizer, mesmo que você veja que tem todas as provas para matar o Saul, guarda a tua unção. Não mata Saul. Davi tomou a espada de Saul. Saul, quando se levantou, Davi cortou a túnica de Saul. Quando Saul se levantou, não sabia, Davi estava lá no outro lugar gritando: Rei, os teus guardas são assim, não estão te guardando bem. Olha o que aconteceu com a tua túnica. Saul olhou, ele disse: olha que a noite o que aconteceu. No segundo dia, Davi estava escondido numa rocha. E Saul veio mais a dormir perto. E Davi disse que não vou matar. E Davi se apresentou. Saul disse assim: você é mais justo do que eu. Você poderia me matar, não me matou. Você que vai reinar sobre Israel. Essas palavras Saul liberou. Ele pensou que estava liberado pelas emoções, mas Davi já foi ungido como rei. O mesmo que ungiu Saul como rei, é o mesmo que também ungiu o rei a Davi. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas Saul não sabia que Davi foi ungido. Mas ele disse que você que vai reinar. E Davi, quando viu essas coisas tudo, ele foi na terra dos filisteus, na Ziclag, e fez aliança. Olha, quantos homens de Deus estão fazendo aliança com os ímpios? Estão aí vivendo na terra de Ziclag, na terra dos ímpios, dos filisteus. Eu quero vos revelar alguns segredos. Davi, por causa do medo, diga, Davi, por causa do medo, fez aliança com os filisteus e foi na terra dos filisteus. Quando ele chega na terra dos filisteus, começaram a viver lá na Ziclag. Daqui a pouco vou terminar a minha mensagem. Quando começaram a viver lá na terra de Ziclag, o rei dos filisteus
Israel. Chama a Davi para vir lhe ajudar na guerra. Davi foi com seus militares, com 600 homens que Davi tinha. Foram lá para lutar com isso, para ajudar os filisteus a lutar com Israel. Davi foi ungido para ser quem? Rei de Israel. Mas agora os filisteus lhe chamaram para ir lutar com quem? Olha, é isso que está acontecendo hoje. Se um homem de Deus vai vivendo na terra dos filisteus, na terra dos ímpios, e fazer aliança, esses ímpios vão te levar a combater os filhos de Deus. É isso que os venenos estão entrando no meio dos filhos de Deus. Por quê? Quando você é um homem de Deus, faz já aliança com os filisteus. Ah, não, eu quero ser assim. Eu quero ser o primeiro. Todo mundo tem que começar a me chamar o pai da nação. Todo mundo tem que me chamar o papai de shopping. Todo mundo tem que me chamar que eu sou o número 1. Número 1. Eu tenho que ser o número 1. Você já está na terra dos filisteus. Porque a Bíblia diz assim: quem quer ser maior tem que ser menor no meio de vocês. E essas alianças vão te levar aquela pessoa está me incomodando, vou lhe envenenar. Essa pessoa, não, eu sou pai da geração sem que. Não, esse não é teu lugar. Meus irmãos, todas essas posições, quando você começa a procurar filisteus, Davi foi fazer aliança e viver na terra dos filisteus. Só por causa de fugir Saul. Mas Deus tinha falado a Davi: não sai de Jerusalém. E quando Davi estava em Jerusalém, Deus lhe protegeu. Saul não conseguiu lhe matar. Todas as vezes, todas as tentativas que Saul fazia para matar, Davi não conseguia. Eu queria te dizer, enquanto que você vai permanecer no caminho do Senhor, enquanto que você vai permanecer a confiar em Deus, todo plano que o inimigo tem na tua vida não terá êxito. Mesmo o veneno que você colocar em ti, e que todo mundo, quando bebe aquele veneno, morre, mas você não vai morrer em nome de Jesus. Todo plano do inimigo vai ser frustrado em nome de Jesus. Escuta, fica a confiar sempre no Deus que te chamou. Não é a doença que vai te matar, não é a pobreza que vai te matar, não é o inimigo que vai te matar. Você vai cumprir a tua missão até no fim, porque Ele é a Alfa e Ômega, e que Davi continuou a confiar. Mas sabe quando ele perdeu essa confiança de não escutar o que Deus falou com ele, não sair de Jerusalém? Ele saiu e foi fazer aliança. Essas alianças que vocês estão a ter com os filisteus, eles que estão provocando problema. Quando Davi foi para ajudar os filisteus, sabe o que aconteceu? Os filisteus descobriram Davi que matou Golias. Disseram: é ele que matou Golias. Se ele vai conosco, ele vai fazer vir a volta contra nós. É melhor mandar ele. O rei diz assim: mesmo nós temos aliança contigo, você não vai ir conosco na guerra, você deve voltar. Você deve voltar. Quando Davi estava a voltar, isso está nas primeiras crônicas, no capítulo 30. Quando Davi estava a voltar e chegou na cidade, encontra as casas queimadas, os filhos não estavam e as esposas não estavam. Não sabe o paradeiro onde eles foram.
vencer. Meus irmãos, em qualquer momento difícil, tem que voltar a buscar a Deus. Quem provocou esse problema? Era Davi. Porque não obedeceu de ficar em Jerusalém. Mas da maneira que ele já tinha um som de Deus, era homem confiante em Deus. Em todas as circunstâncias, ele voltava a Deus. É por isso que a Bíblia lhe chama homem segundo o meu coração. Meu irmão, em todas as circunstâncias difíceis, e você começa a ver as coisas estão se complicando dentro do ministério, busca Deus. Quando Davi buscou a Deus, Deus disse assim: volte-se. E Davi foi lá, conseguiram ver aqueles exércitos, derrubar aquele exército, recuperar as mulheres deles, recuperar os filhos deles e recuperar os bens, e Davi tornou cada vez mais rico. Quando voltaram com aquelas coisas, com as mulheres, com os filhos, no mesmo dia, Davi chorou sem descanso. Como que um bebê não tem mais fogo para chorar? E no mesmo dia que Saul e Jonathan morreram. Naquele dia você está dizendo que é um dia mais difícil da minha vida, é um dia de grande vitória para a tua vida. E naquele dia que Saul e Jonathan morreram, e Davi não poderia continuar mais na terra dos filisteus, voltou em Israel. Eu queria declarar para você: não permaneça na aliança dos filisteus, não permaneça na terra dos filisteus, volte em Israel, porque Saul e Jonathan já estão mortos. Os teus inimigos, o que estão te esperando para te fazer o mal, não só existir mais. Volta a Deus, volta ao Senhor. É o seu tempo de quebrar hoje. Depois dessa clínica da fé, você vai quebrar todas as alianças que você tem com os filisteus e sair na terra dos filisteus. Porque os filisteus não são teus amigos, não são as pessoas da tua chamada. Hoje as pessoas estão a entrar, a ter confiança com os filisteus, só para combater os filhos de Deus. Os filisteus não vão te colocar no lugar deles para outra coisa, só para combater o seu povo. É por isso que hoje tem muitas guerras nas igrejas, porque as pessoas estão a fazer aliança com os filisteus e querem viver na terra dos filisteus, e os filisteus mandam eles para cumprir a missão, para a destruição da igreja. Vamos fazer reunião, vamos fazer isso para a destruição da igreja. E você está pensando que os filisteus vão te dar conselho para o avanço da igreja? Não, para a destruição da igreja. Hoje você vai quebrar todas as alianças com os filisteus, continuando a confiar. Davi confiou sempre que Deus